Olá, meu nome é Lauren Juliet, sou advogada contratualista e hoje eu quero falar com vocês sobre 3 grandes erros cometidos nos contratos sociais. Bora lá! Os grandes erros que eu quero abordar com vocês são 3 cláusulas de muita importância no contrato social e que fazem toda a diferença, tanto na execução da sociedade quanto no seu término. Olha só, a primeira cláusula é a cláusula de integralização do capital social. Normalmente, quando nós nos deparamos com aquele modelo de contrato social padrão, existe uma cláusula, que é essa aqui na tela com vocês, que ela define que as partes, os sócios ali dessa sociedade estão no ato da assinatura desse contrato social já integralizando a sua cota parte. Ou seja, essa cláusula define que os sócios já estão pagando naquele ato o investimento que lhes cabe para entrar na sociedade. Qual é o grande prejuízo que esse tipo de cláusula pode ocasionar para os sócios e a sociedade, se ela não representar a realidade? Vejam só, quando a gente define no contrato essa integralização desde já da cota social que cabe a cada sócio, nós estamos dizendo que eles estarão ali quites com a sua cota à parte para o início das atividades. Entretanto, se esse sócio assina o contrato social, que ali consta sua quitação a princípio, mas ele não pagou realmente, nós poderemos ter um sócio remisso. Ou seja, o sócio remisso é aquele sócio que ele não paga a cota parte que lhe cabia para a atividade societária. E uma vez que ele não paga, que ele está inadimplente com a sociedade, ele pode ser mandado embora da sociedade. Isso, inclusive, a sua exclusão da sociedade pode ser feita extrajudicialmente, sem depender do Poder Judiciário. Só que isso só acontece se nós tivermos um contrato social que represente a realidade dessa relação. Então, se a primeira cláusula, que é de integralização do capital social, definir que as partes, os sócios, já estão integralizando no ato da assinatura daquele contrato social a cota parte que lhes cabe, quer dizer que eles já estão pagando, seja em dinheiro ou seja em bens materiais e imateriais. O capital social, ele pode ser formado tanto por bens financeiros, materiais ou imateriais, isso não tem problema, mas a questão é que no ato da assinatura ele deve estar integralizado para só então valer esse tipo de cláusula. Se essa cláusula constar no contrato social e essa não for a realidade, vejam só, não poderá depois excluir esse sócio chamado remisso de forma extrajudicial, porque você não terá como demonstrar que no ato da assinatura a realidade era outra. Por isso, muita atenção com essa primeira cláusula, que ela pode prejudicar e muito o andamento, a execução da atividade empresarial. Logo no seu começo, um dos sócios vai estar devendo, não vai constar no contrato nada a respeito dessa sua dívida existente com a sociedade e a atividade econômica da sociedade pode estar prejudicado. Segunda cláusula do contrato social que pode trazer grandes prejuízos aos sócios e à sociedade é a cláusula de identificação do capital social. Toda vez que nós elaboramos um contrato social, nós necessitamos identificar o valor do capital social. E como eu falei anteriormente, o capital social ele pode ser constituído por bens financeiros, ou seja, dinheiro, bens materiais, ou seja, um carro, um imóvel, e bens imateriais, como por exemplo uma propriedade intelectual. Isso não tem problema e os sócios podem definir ali o que cada um irá contribuir para gerar esse capital social da empresa. E o que é o capital social? É justamente o valor que a sociedade vai ter para gerir aquela atividade econômica. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma sociedade limitada, os sócios vão ser responsáveis pelo limite da sua cota parte. E nesse momento, nós precisamos identificar a cota parte justamente de cada um dos sócios. E qual é a grande questão que essa cláusula de identificação do capital social pode vir a prejudicar? Quando ela também não representa a realidade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente começa uma sociedade, uma empresa, nós devemos, como sócios, gerar um valor para ela. Nós vamos aportar um dinheiro nela, um dinheiro, um bem, para que ela comece a girar as suas atividades. Esse capital social, ele não é estático. Então, se os sócios em algum momento retirarem valores de modo a diminuir
esse caixa da empresa, ou ainda gerar mais valor, aportar mais valor para o capital social, ele deve consequentemente ser alterado no contrato social. Vejam que o capital social ele é fundamental para a execução da atividade econômica. Não tem como você ter uma atividade de milhões rodando com um capital social de milhares. 100 mil para uma atividade de milhões. Não há como, a princípio, eles terem ali um consenso entre eles. E aí, no momento que nós omitimos a realidade desse capital social, do que realmente foi aportado pelos sócios para o início da atividade e execução dessa atividade econômica, nós podemos ter o grande problema de um deles vir a exercer seu direito de retirada ou ainda vir a ser excluído de algum modo da sociedade e necessitar receber então aquilo que ele já aportou, aquilo que ele já investiu na sociedade. Nesse momento, quando a gente olha para o capital social descrito no contrato social, ele não representa a realidade. Então, nós não conseguiremos demonstrar em primeira mão o que realmente foi investido à sociedade. E eu entendo que muitas vezes omite-se o valor real do capital social por questões tributárias, mas aí nós precisamos colocar na balança os riscos existentes, principalmente os societários, uma vez que você não tem a definição da realidade de quanto cada um dos sócios realmente aportou para a sociedade. Quando a gente fala de uma boa definição do capital social, é porque no capital social é quando nós conseguimos entender a força de cada sócio dentro da sociedade, as suas responsabilidades, então a limitação de acordo com a sua cota parte e ainda definir a força da própria sociedade de conseguir executar a sua atividade econômica. Um capital social que não representa a sua realidade pode inclusive ter um descrédito junto às instituições financeiras e aos bancos na questão de geração de crédito. Então, cuidado quando o capital social, na cláusula de sua identificação, não representar a realidade dos aportes realmente investidos e até mesmo retirados pelos sócios. Uma vez que ele não representa, se eventualmente ocorrer algum litígio entre os sócios, então uma discussão entre eles, e um deles precisa sair da sociedade ou até mesmo ser indenizado, esse capital social do contrato social descrito, ele não vai estar demonstrando a realidade e será necessário, assim como no exemplo anterior, que as partes busquem outros meios como o poder judiciário para conseguir resolver esse conflito e que infelizmente pode ser muito mais demorado do que realmente precisaria. E a terceira e última cláusula que pode trazer aí muito conflito para os sócios e a sociedade em razão da sua utilização de forma equivocada com a realidade societária é a cláusula de balanço anual. Essa cláusula, que também está aqui na tela para vocês, ela normalmente traz ali que o balanço anual vai ocorrer numa data X. Só que o que acontece? Quando nós temos uma sociedade limitada, e eu já vi vários contratos sociais padrão nesse sentido, essa cláusula acaba trazendo ali um padrão utilizado pelo mercado de que descreve que o balanço anual será realizado na data X e que caberá aos sócios os lucros e perdas apurados. Vejam só, quando a gente fala de uma sociedade limitada, nós temos a limitação da responsabilidade dos sócios à sua cota parte. E aí você pode falar assim, tá, Laura, então tá certo, vai fazer o balanço anual, vai ver qual foi o lucro, qual foi a perda e os sócios vão se responsabilizar por isso. Não. Quando a gente fala de uma sociedade limitada, os sócios não se responsabilizam pelas perdas. Quem se responsabiliza pelas perdas é a própria sociedade. Então guardem muito bem isso. Quando nós temos um contrato social de uma sociedade limitada, e por isso que é muito importante sempre conhecermos o tipo societário envolvido, nós precisamos entender qual será a responsabilidade daquele sócio. E se nós temos uma responsabilidade limitada, os sócios não respondem nesse primeiro momento pelas perdas eventualmente apuradas no ano final do exercício. Por isso, essa cláusula de balanço anual, ela deve trazer sim, quando ocorrerá o seu balanço, trazer sim que caberá aos sócios os lucros apurados, mas as perdas elas serão suportadas pela sociedade. E aí, o que pode se descrever é como essas perdas serão suportadas. Por exemplo,
exemplo, por um caixa contábil da empresa reservado já para isso, ou sobre lucros futuros, mas não será sobre os sócios essa responsabilidade das perdas apuradas. Uma vez que a gente traz essa menção no contrato social de uma limitada, nós podemos estar invertendo o jogo e trazendo a responsabilidade ilimitada aos sócios. Então tomem muito cuidado quanto a isso.